Hoje, a gente vai mergulhar fundo na anatomia de um desastre que começou, acredite, com uma simples operação de rotina. Estamos falando do incêndio no terminal de petróleo de Jaipur, lá na Índia, em 2009. Uma falha de procedimento que escalou para uma tragédia nacional. Vamos entender direitinho como isso foi acontecer. Para ter uma ideia da dimensão disso, é só olhar para essa imagem. Não foi um foguinho qualquer, não. Foi um verdadeiro inferno que queimou sem parar por 11 dias, consumindo absolutamente tudo e destruindo por completo uma instalação essencial. E o impacto nas pessoas? Gigantesco. 500.000. Esse foi o número de moradores que precisaram abandonar suas casas, ser evacuados da área ao redor do terminal. Imagina, uma cidade inteira tendo que fugir de um perigo que só crescia. E essa é a grande questão que a gente vai explorar. Como é que uma tarefa do dia a dia, uma coisa que já foi feita tantas vezes antes, pôde dar tão terrivelmente errado, a ponto de gerar um tremor de 2,3 na escala Richter e quebrar janelas a quase 3 quilômetros de distância? Ok, vamos voltar no tempo, lá para o epicentro do desastre. A data era 29 de outubro de 2009. E o local? O terminal da Indian Oil Corporation em Sitapura, na cidade de Jaipur. De um lado, a gente vê a imagem de um terminal de petróleo como ele deveria ser, organizado, calmo, pura engenharia. Do outro, o caos. Essa instalação era enorme, guardava mais de 60 mil metros cúbicos de produtos de petróleo como gasolina e querosene, e tudo isso a só 16 quilômetros da cidade. E tudo começou da forma mais banal possível. A equipe do turno da noite estava se preparando para uma tarefa bem padrão: transferir gasolina de um dos tanques de armazenamento para um duto ali perto. Era um procedimento normal, sabe? Nada que desse qualquer sinal do desastre que estava por vir. E aqui a gente se entra no momento mais crítico de toda essa história. Houve uma janela de 75 minutos entre a primeira falha e a explosão final. 75 minutos em que um problema se transformou numa catástrofe que já não dava mais para parar. A sequência de fatos mostra como tudo escalou de forma rápida e assustadora. 6h10 da tarde, o vazamento começa. Só 10 minutos depois, o primeiro operador já está no chão, incapacitado pelos vapores. 6h30, o alarme é disparado, mas qualquer chance de uma solução simples já tinha ido embora. E aí, às 7h30, a ignição. 1h15 de um desastre acontecendo em câmera lenta. Isso aqui é um ponto crucial. Não era um rio de gasolina que se podia ver, era uma nuvem de vapor se espalhando em silêncio pelo terminal. O pessoal que estava lá sabia que tinha algo muito errado por causa do cheiro forte, mas não dava para enxergar o tamanho do perigo que estava se formando ao redor deles. Agora vamos focar no fator humano. Porque o vazamento foi o gatilho, claro, mas foi uma série de falhas na reação que deixou a situação sair completamente de controle. Olha, a sequência de eventos para a equipe foi rápida e devastadora. O operador que estava mexendo na válvula foi o primeiro a cair. O supervisor tentou ajudar e quase virou uma vítima também. O segundo operador correu para lá e desmaiou. E o terceiro nem estava mais na empresa, tinha sido liberado mais cedo. Em questão de minutos, a equipe de operação inteira estava fora de combate. Aqui fica muito claro o problema de falta de pessoal. O turno precisava ter 3 operadores, mas começou com só 2. E esses 2 foram rapidamente incapacitados pelo vazamento. O resultado, não tinha ninguém disponível para tentar controlar a situação. Zero. Agora que a gente já entendeu a falha na resposta humana, vamos investigar o erro técnico que começou tudo isso. Qual foi exatamente a peça do quebra-cabeça que deu errado? O equipamento em questão é uma Hammer Blind Valve. Dá para pensar nela como uma barreira física super robusta. A função dela é isolar completamente uma parte da tubulação. E a grande vantagem é que dá para ver de bate-pronto se ela está aberta ou fechada. É um item de segurança essencial. Para entender a falha, é preciso olhar o desenho do sistema. Tem uma válvula de bloqueio principal chamada MOV, e do lado dela essa válvula Hammer Blind. Elas deveriam trabalhar juntas para garantir a segurança. O problema aconteceu exatamente ali, na interação entre essas duas peças, no tanque 401A. Então, o ponto central de tudo foi este. O jeito certo de fazer é simples. Primeiro, tem que garantir que a linha não tem pressão, fechando a válvula principal. Só depois é que se mexe na Hammer Blind. O que muito provavelmente aconteceu foi o contrário. A válvula principal foi aberta primeiro, colocando pressão na linha.
Quando o operador tentou abrir a Hammer Blind, a pressão fez com que ela falhasse de forma catastrófica. Mas, veja bem, esse desastre não foi culpa de um único erro de um operador. Ele foi o resultado de falhas no sistema todo que criaram as condições perfeitas para que um pequeno erro virasse uma catástrofe gigantesca. A investigação descobriu uma cultura de segurança cheia de falhas. Não existia procedimento escrito para essa tarefa, era tudo na base do aprender fazendo, não tinha checklist para ter certeza de que as válvulas estavam na posição certa. A tarefa foi feita fora do horário comercial, a equipe estava desfalcada com a permissão do supervisor e, para piorar, não tinha equipamento de proteção para resgate. O erro de uma pessoa foi só a faísca num barril de pólvora que a própria organização criou. Essa citação do relatório do incidente resume a consequência de uma forma brutal e direta. O fogo se espalhou para todos os outros tanques, queimou por 11 dias, a destruição não foi parcial, foi total. E os números finais contam o resto da história. 11 dias de fogo, 500.000 de pessoas fora de casa, 12 vidas perdidas, entre funcionários e pessoas de fora. Um tremor sentido como um pequeno terremoto. E a perda total de uma instalação que valia milhões. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. A história de Jaipur é, claro, um caso extremo, mas serve de alerta, né? Mostra que em sistemas complexos, seja numa refinaria, num hospital ou num avião, os procedimentos não são só burocracia. Eles são, muitas vezes, aquela linha bem tênue que separa a rotina da catástrofe.